Orçamento. Qual é a relação entre o orçamento e a inovação? Aqui é Valdinei Santana, eu sou mentor, consultor e conselheiro em novos modelos de negócios. A forma como eu tenho acompanhado o mercado e as empresas em transformação, aquelas empresas que estão indo do modelo mais analógico para o modelo digital, ela varia bastante nas empresas em relação ao orçamento. Eu fiz uma classificação aqui da minha percepção, do que eu tenho visto no mercado, em relação a o que eu tenho considerado o básico de orçamento, que as empresas têm utilizado, aquelas que têm feito o básico para que a inovação possa acontecer. Aquelas que têm feito já algumas iniciativas já de um nível mais intermediário e aquelas que estão em nível avançado. Que diferenças são essas? Primeiro, o que eu coloquei aqui? Coloquei um ciclo de gestão. Por quê? Porque o orçamento ele é uma ferramenta essencial para a gestão. Ele ajuda nessa conexão da estratégia com a execução. Da estratégia, dentro da organização, nós criamos mecanismos para tradução da estratégia. Entre esses mecanismos, os próprios OKRs, com os objetivos e os indicadores de desempenho. Essa tradução é que promove o alinhamento junto com a liderança e aí a gente vai para a execução da estratégia, a operação em si. A operação refletindo a estratégia traçada. Depois da execução, partimos para a análise. A análise do que está acontecendo na execução. E é essa análise que alimenta a estratégia novamente. O orçamento dentro das organizações, ele é um instrumento poderosíssimo de distribuição de recursos. E é um orçamento que ajuda muito nessas conexões aqui. Tanto nas conexões para fazer a tradução, alocando os recursos necessários para a execução da estratégia e da própria operação, quanto depois na própria análise do previsto versus o realizado. Então o orçamento ele exerce essa função chave na conexão entre a execução e a própria estratégia. Agora, no nível básico, como que o orçamento ajuda? Principalmente quando o orçamento ele está conectado com os OKRs. Quando os orçamentos estão conectados com o OKR e esses indicadores de desempenho que foram escolhidos como prioridades direcionam o orçamento, eu vejo que nessas organizações elas conseguiram um nível básico de orçamento alinhado à estratégia e alinhado à inovação. Agora, mesmo aqui nesse básico, o que é necessário é porque dentro do orçamento a gente tem ali as receitas, as despesas, os custos, os investimentos, né? E as despesas, elas estão sempre crescendo, né? Despesa é igual unha, né? Está sempre crescendo, então tem que estar sempre cortando. Então esse cortar a unha, cortar as despesas desnecessárias e realinhar com os indicadores e girar esse ciclo de gestão é o básico. No nível intermediário, o que eu tenho visto nas organizações no nível intermediário? Quando eu trabalhei na outra empresa, numa empresa de consultoria por alguns anos, nós tivemos por 2 anos a consultoria do Gartner. O Gartner é uma empresa que faz uma série de análises e consegue fazer previsões do que vai acontecer no mercado e usa essas informações para subsidiar o processo decisório das empresas que contratam o Gartner. E eles nos ajudavam muito lá naquela época. Mas o Gartner também tem algumas informações públicas. Tá? O que eu vou colocar aqui agora, ele é do Gartner e é uma informação pública que vocês podem consultar aí. Podem entrar no Google e fazer um Google aí por Gartner. O Gartner tem um modelo que chama RGT. R é de Run, o G é de Grow e o T é de Transform. É uma forma que o Gartner vinha recomendando para que as empresas alocassem o seu orçamento. Alocasse grande parte do percentual no Run, que é a execução do dia a dia, algum percentual do orçamento no Grow, para fazer as mudanças e os projetos da organização, e um percentual, por menor que fosse, mas que fosse alocado, para fazer o Transform, que era o T aqui, que eram
que seria dedicado à inovação, aos experimentos. Então isso aqui o Gartner já vem recomendando há alguns anos, tá? Isso aqui não é muito novo do Gartner não. Mas muito poucas empresas ainda fazem essa divisão no orçamento, separando o que é da operação e um pedaço do orçamento para dedicar à inovação. Isso uma recomendação do Gartner. Agora, os próprios profissionais da área de finanças, eles têm outras ferramentas que também podem dar uma chacoalhada no orçamento. Se pegar, por exemplo, o OBZ, que é o Orçamento Base Zero, em inglês é o ZBB, quem quiser pode dar uma olhada aí no Google sobre esse tipo de orçamento. É uma ferramenta da própria área de orçamentos que, se essa pessoa da área financeira liderar um movimento de orçamento base zero, muitos daqueles orçamentos que tem uma prática comum hoje nas empresas, que é assim, o pessoal faz o orçamento de uma despesa e aí para o ano seguinte vai lá e repete a mesma linha. Né? Mas será que precisava repetir mesmo? E aqui existe uma série de questionamentos sobre essas despesas, e aí você monta do zero, monta uma torre de orçamentos com gatilhos para quando você vai disparar o 1, quando você vai disparar o 2 e o 3. Então é uma forma de enxugar o orçamento. Essas formas de práticas para enxugar esse orçamento e para direcionar um percentual do orçamento para a inovação, já eu tenho visto em algumas organizações no nível intermediário. E o que seria o nível avançado? O que eu tenho visto nas empresas que estão no nível avançado é que elas acabam criando, eu vou escrever aqui, Corporate Venture Capital. Acabam criando quase como um fundo de Venture Capital para trabalhar com o risco. Né? É um fundo ligado a risco e ligado para fazer esses investimentos. E no nível mais avançado ainda, ligado à inovação aberta. Não simplesmente financiando o intraempreendedorismo, só dentro da organização, mas de uma forma aberta, conectando com outras organizações do ecossistema, fazendo um trabalho conjunto. Quer seja para fazer esse trabalho que hoje eu tenho feito, por exemplo, que é o BMI, Business Model Innovation, que são os novos modelos de negócio, quer seja para conectar com startups, ou para essa prática aqui que é o crowdsourcing, que é comprar da multidão. Esse comprar da multidão envolve identificar no ecossistema quem são essas novas tecnologias, quem é que está usando essas novas tecnologias, quais são as startups que estão por aí, aprender a comprar das startups no ambiente, aprender a cooperar dentro desse ambiente de inovação e já em termos de orçamento reservando uma verba para isso. Então aqui teve um resumo aqui do que eu tenho visto nas organizações de orçamento ligado à inovação no nível mais básico, onde está na linha operacional. Quando está ligado ao OKR já é um grande avanço. No nível intermediário, quando se consegue já fazer um percentual já no orçamento direcionado para o Transform, que também vai ligado à inovação. E aqui no avançado, mais ligado à inovação aberta, já mais conectada com o ecossistema. Se você não hackear o seu próprio negócio, vai surgir um concorrente digital e vai conquistar o seu cliente.